Fala, família que ama relembrar histórias marcantes e se emocionar com o legado de grandes talentos. Hoje vamos mergulhar no universo de um clássico da teledramaturgia brasileira que tocou em temas profundos e deixou saudade em muitos corações: A Viagem. Essa novela é lembrada por sua abordagem sobre espiritualidade, vida após a morte e os laços que conectam as pessoas. Além do enredo envolvente, ela também trouxe um elenco brilhante, com atores que marcaram gerações. Alguns desses grandes talentos já nos deixaram, mas continuam vivos em nossas memórias e em suas obras. Neste vídeo, vamos relembrar a história de atores inesquecíveis que já partiram. Antes de começarmos, já deixa o seu like para apoiar o canal, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Quero saber sua opinião. Qual desses atores marcou mais sua memória? Comenta aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo. Cláudio Cavalcanti, o inesquecível Dr. Alberto. Cláudio Cavalcanti foi um dos gigantes da teledramaturgia brasileira. Em A Viagem, ele interpretou o Dr. Alberto, um médico generoso e espiritualmente conectado, que representava o equilíbrio em meio às tensões da trama. Seu personagem guiava outros em momentos de crise, oferecendo apoio e reflexões profundas sobre espiritualidade e a vida após a morte. Cláudio começou sua carreira no final dos anos 1950 e se destacou como ator, diretor e também político. Ele era conhecido por sua postura ética, defendendo valores que também refletia em seus papéis na televisão. Além de A Viagem, ele participou de novelas icônicas como Roque Santeiro e Vampiri, consolidando-se como um dos grandes nomes da TV brasileira. Pouca gente sabe, mas Cavalcanti também foi uma figura ativa fora das telas. Ele dedicou parte de sua vida à defesa dos direitos dos animais, chegando a ocupar o cargo de secretário de Bem-Estar Animal no Rio de Janeiro. Sua paixão por causas sociais fazia dele uma figura admirada não só pelo público, mas também por seus colegas de profissão. Em 2013, Cláudio nos deixou, aos 73 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Sua partida foi sentida por fãs e amigos, que relembraram sua generosidade e talento inigualável. Até hoje, sua atuação como Dr. Alberto é uma das mais lembradas em A Viagem. Ele nos mostrou que, assim como seu personagem, é possível deixar um impacto duradouro no mundo, mesmo após a partida. Chris Pitt, a jovem promessa que partiu cedo. Chris Pitt interpretou Bárbara, uma personagem cheia de vida e determinação em A Viagem. Apesar de ser sua única novela, Chris conseguiu cativar o público com sua atuação autêntica e envolvente. Bárbara era uma jovem que vivia intensamente, enfrentando desafios e demonstrando uma força de espírito que encantava os telespectadores. Infelizmente, a carreira promissora de Chris foi interrompida de forma abrupta. Em 1993, apenas um ano após o sucesso de A Viagem, ela faleceu devido a um infarto fulminante aos 24 anos. Sua morte foi um choque para todos, incluindo os colegas de elenco que viam nela um futuro brilhante. Chris era uma atriz que transmitia paixão em tudo o que fazia. Sua atuação em A Viagem é lembrada como uma das mais naturais da novela, e sua presença ainda ecoa entre os fãs que revisitam a trama. Apesar de ter partido tão jovem, sua memória continua viva, provando que o talento verdadeiro nunca é esquecido. Mauro Eduardo Galvão, um artista intenso e impactante. Mauro Eduardo Galvão interpretou um dos personagens mais intrigantes de A Viagem. Um homem cheio de contradições, que representava a luta entre escolhas difíceis e suas consequências. Mauro era conhecido por sua habilidade em humanizar até mesmo os papéis mais complicados, e sua atuação em A Viagem foi um exemplo disso. Ao longo de sua carreira, Mauro participou de diversas produções na TV, no cinema e no teatro. Ele era um ator que acreditava no poder da arte para transformar e provocar reflexões, e suas interpretações sempre carregavam um toque de intensidade e emoção. Mauro faleceu em 2020, aos 58 anos, durante a pandemia, deixando uma enorme saudade. Sua contribuição para A Viagem é inegável,
e sua interpretação continua a ser revisitada por fãs que reconhecem sua importância para a trama. Lafayette Galvão, o ícone da reflexão. Lafayette Galvão foi um ator com uma trajetória extensa e marcante. Em A Viagem, ele interpretou André, um personagem que representava a busca pela compreensão dos mistérios da vida e da espiritualidade. Lafayette tinha o dom de trazer uma profundidade única a seus papéis, e André foi um exemplo perfeito disso. Ao longo de sua carreira, Lafayette participou de diversas produções que exploravam temas complexos e emocionais. Ele acreditava que a arte tinha o poder de questionar e iluminar as questões mais profundas da humanidade, e isso se refletia em seu trabalho. Lafayette nos deixou em 2019, aos 87 anos, devido a complicações pulmonares. Sua partida foi uma perda imensurável, mas seu legado permanece vivo em cada cena de A Viagem e nas memórias de quem teve o privilégio de acompanhar sua carreira. Rejane Goulart, a elegância e o carisma de Júlia. Rejane Goulart marcou A Viagem com sua interpretação de Júlia, a esposa de Otávio Jordão. Sua personagem era uma mulher forte, que enfrentava desafios tanto no campo emocional quanto no espiritual. Rejane trouxe uma delicadeza única ao papel, o que a tornou uma das figuras mais queridas da trama. A atriz começou sua carreira como Miss Brasil, em 1972, antes de se aventurar no universo da atuação. Rejane rapidamente conquistou espaço na TV, destacando-se por sua presença de palco e elegância natural. Em A Viagem, sua personagem Júlia representava o equilíbrio entre razão e emoção, sempre lutando para manter a família unida em meio às adversidades. Infelizmente, Rejane nos deixou em 2013, aos 59 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC. Sua morte foi uma grande perda para o cenário artístico brasileiro, mas seu legado segue vivo, especialmente por meio de sua atuação memorável na novela. Rejane será sempre lembrada como um exemplo de força e graça. E aí, pessoal, qual dessas histórias emocionou mais até agora? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber qual desses talentos marcou mais sua memória. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bora continuar, porque tem muito mais. Embora tenha tido uma breve aparição em A Viagem, Nildo Parente marcou os espectadores com sua atuação. Ele interpretou um homem que foi vítima de Alexandre no primeiro capítulo, um papel pequeno, mas que ajudou a estabelecer a intensidade da trama. A forma como ele trouxe emoção e credibilidade à cena foi digna de aplausos. Nildo era um ator veterano, com uma carreira que abrangia o teatro, o cinema e a televisão. Ele era conhecido por sua habilidade em transmitir sentimentos profundos com poucos diálogos, o que o tornava uma figura respeitada entre seus colegas. Além de A Viagem, ele esteve em novelas como O Clone e Vale Tudo. Nildo faleceu em 2011, aos 75 anos, após sofrer um AVC. Apesar de sua partida, sua contribuição para a arte brasileira é inegável, e seu nome permanece vivo na memória dos fãs e na história da televisão. Nair Belo, a Dona Sininha que encantou o Brasil. Nair Belo é uma lenda da dramaturgia brasileira, e sua participação em A Viagem foi mais uma demonstração de seu talento. Ela interpretou Dona Sininha, uma personagem que trazia leveza e momentos de alegria à trama. Nair tinha o dom de fazer rir e emocionar ao mesmo tempo, algo raro e precioso. Com uma carreira que começou no rádio, Nair se destacou na TV com personagens cômicos e cheios de carisma. Em A Viagem, Dona Sininha representava a sabedoria e a simplicidade de alguém que, apesar de viver em um mundo cheio de conflitos, sabia encontrar beleza nas pequenas coisas. A atriz faleceu em 2007, aos 75 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Sua perda foi sentida em todo o país, mas seu legado continua vivo, especialmente entre aqueles que cresceram assistindo às suas interpretações inesquecíveis. John Herbert, o veteranismo em cena com Agenor. John Herbert foi o ator que deu vida ao personagem Agenor em A Viagem. Sua interpretação foi mais uma prova de seu domínio da arte de atuar.
Herbert era conhecido por sua presença magnética, que preenchia a tela e cativava o público. Ao longo de sua carreira, que começou nos anos 1950, ele participou de inúmeras novelas, filmes e peças teatrais. Em A Viagem, Agenor foi um personagem que trouxe uma carga emocional intensa à trama, contribuindo para os debates espirituais e humanos que eram centrais na história. John faleceu em 2011, aos 81 anos, devido a complicações de um enfisema pulmonar. Sua ausência deixou uma lacuna no cenário artístico brasileiro, mas seu nome permanece como um sinônimo de talento e dedicação. A doçura e a força de Josefa. Tânia Sher interpretou a personagem Josefa, deu vida a Dona Josefa, mãe de Theo, em A Viagem, trazendo uma mistura de doçura e firmeza que conquistou os telespectadores. Em A Viagem, sua personagem desempenhou um papel importante ao apoiar os outros em momentos de crise, sempre com palavras de sabedoria e amor. Tânia tinha uma carreira sólida no teatro e na televisão, sempre se destacando por sua habilidade de transmitir emoções de forma genuína. Em A Viagem, ela criou uma Josefa inesquecível, que trouxe conforto e inspiração para muitos que assistiam à novela. A atriz faleceu em 2008, aos 61 anos, devido a complicações respiratórias e problemas hepáticos. Sua ausência ainda é sentida, mas seu trabalho permanece como uma lembrança do impacto que ela teve no público e na arte brasileira. E aí, família, estão gostando dessa homenagem aos grandes talentos de A Viagem? Qual deles marcou mais sua memória? Quero muito saber sua opinião, então deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos continuar, porque ainda tem muita história para contar. Caio Junqueira foi um ator que cresceu diante das câmeras, conquistando o público com seu carisma e habilidade de dar vida a personagens complexos. Em A Viagem, ele interpretou Pedro Bala, um dos amigos de Bia, trazendo um toque de leveza e amizade para a trama. Apesar de jovem na época, Caio já demonstrava um domínio técnico que impressionava até os colegas mais experientes. Sua carreira foi repleta de destaques, incluindo participações em produções como Tropa de Elite e Central do Brasil. Ele tinha um talento natural para se conectar com o público e transmitir emoções genuínas. Pedro Bala, seu personagem na novela, era um exemplo dessa capacidade. Cativante, autêntico e inesquecível. Caio faleceu tragicamente em 2019, aos 42 anos, após um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Sua morte foi uma grande perda para o meio artístico, mas seu legado continua vivo em suas performances marcantes. Ele é lembrado com carinho pelos fãs de A Viagem e por todos que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória. Maria Alves, a simplicidade de Francisca. Maria Alves interpretou Francisca, a dedicada funcionária de Dona Guiomar em A Viagem. Sua personagem era um exemplo de honestidade e trabalho duro, refletindo a força das mulheres comuns que sustentam o dia a dia. Maria trouxe autenticidade para o papel, conquistando o público com sua presença serena e forte. A atriz teve uma longa carreira no teatro e na televisão, sempre se destacando por sua interpretação natural e envolvente. Em A Viagem, ela deu vida a Francisca de forma que o público se conectasse com as suas lutas e desafios, fazendo dela uma figura querida. Maria faleceu em 2008, aos 60 anos, vítima de câncer. Sua partida deixou saudade, mas seu trabalho permanece como um exemplo de talento e dedicação. Francisca foi mais do que uma personagem. Foi um tributo à resiliência de tantas pessoas que enfrentam dificuldades com coragem. E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias incríveis? Qual desses atores marcou mais sua memória em A Viagem? Quero saber sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar o canal, e se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.